Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos de volta estudando a palavra do Senhor. E hoje nós estamos vivendo um novo tema que é Casa de Milagres. É uma série de mensagens que nós estamos trabalhando nos momentos de célula. E algumas células estão em recesso, em descanso pelo período de férias, mas nós estamos nos reunindo aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. É evidente que a gente não tira férias de Deus. E sim, às vezes do nosso cansaço físico e tal, para poder dar um certo renovo e poder continuar adorando e glorificando o Senhor de forma completa, ampla, juntamente com os amados. Bom, Casa de Milagres, né? Já fala tudo aí, nós estamos conversando a respeito de milagres, né? Qual é o maior milagre que você já viu realizar na tua vida ou na vida de alguém, ou já leu na Escritura algum milagre que lhe chamou a atenção? Quando falamos de milagre, evidentemente, não vamos trazer aqui respostas lógicas, né, ou científicas para algo que aconteceu de maneira sobrenatural. Então, o sobrenatural ele existe e ele acontece todos os dias, porém, muitas vezes nós deixamos passar desapercebidos. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre, numa casa em Cafarnaum, o milagre de cura de um paralítico. Né? Vamos estudar esse milagre extraordinário que Jesus realizou na sala de uma casa. Então, veja bem, não é só o ambiente de culto que há milagres na rua. Nós vemos isso nos evangelhos. Há milagres que acontecem num barco, há milagres que acontecem no mar, enfim. Mas há milagres que acontecem também na sala da nossa casa. Né? E quando nós temos essa dedicação ao Senhor, isso pode acontecer evidentemente, segundo a vontade de Deus. Deixa bem claro que os milagres eles devem acontecer para a honra e glória do Senhor Jesus, para glorificar o nome de Deus. Né? Então, muitas vezes nós pedimos, não acontece, e nós entendemos que Deus não permitiu, e Ele é ciente, é sabedor, Ele é onisciente e sabe o porquê, né? Vamos ler o texto então? Marcos capítulo 2, de 1 a 12, tem a seguinte mensagem. Como subtítulo, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Muitos dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele levantou-se, e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Né? Então está lá em Marcos 2, de 1 a 12, também Mateus 9, 1 a 8 e Lucas 5, de 17 a 26. Eu sugiro que você leia esse texto, faça as comparações daquilo que foi escrito pelos evangelistas, né? Que nos deixaram essa narrativa. Veja que no texto ele fala de escribas. Escribas aqueles que escreviam, evidentemente, as leis, repetiam, reproduziam livros, né? Escritos, por isso que há muito escrito sobre a vida de Jesus e também sobre a vida do povo judeu, que é o povo em que o Senhor Jesus, o nosso Deus, escolheu para nascer. Então Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas escolheu Cafarnaum para ser a base dos seus 3 anos de ministério.
3 anos e meio, né? Onde Jesus chegava, a multidão logo o procurava, por causa dos seus ensinos e das suas obras milagrosas. Então, nessa ocasião, não foi diferente, e a casa onde ele estava encheu-se de gente. Uns para ouvir os seus ensinos e outros para por curiosidade, mas muitos ansiando serem curados por ele, né? Então a cura é uma coisa que até nos dias de hoje nós vemos a busca incessante, né? O que nós vemos ali é algo interessante, né? Quantos personagens tiveram participação nesse milagre, né? Sem levar em conta o próprio paralítico, são 4 personagens ativos, os 4 amigos, a multidão do lado de fora, o mestre da lei, né? Os escribas e Jesus, obviamente. Qual foi a participação de cada um deles? E em sua opinião, né? Quem foi o personagem mais importante? E por quê? Com qual dos personagens da história você mais se identifica? Então são vários questionamentos aí que a gente vai tentar responder durante esse pequeno estudo que estamos fazendo hoje. Bom, a pergunta é, você está aqui hoje precisando muito de cura física? Né? Bom, física, emocional, espiritual. Você tem um amigo ou um parente muito doente que precisa de um milagre de cura? Todos os dias nós oramos por alguém, sejam conhecidos nossos, parentes, irmãos, né? Enfim. Você tem sido um empecilho para que as pessoas sob a sua influência se aproximem de Jesus e creiam que pode ser curadas, que elas podem ser curadas? Né? De alguma forma, você se sente assim atrapalhando a possibilidade de alguém conhecer Jesus? Ou você se identifica mais com o mestre da lei que só criticavam? Né? De novo eu pergunto, você acredita em milagres? Ou acha que tudo não passa de uma ilusão bem intencionada ou até mesmo manipulação e engano maldoso? Então, aqueles mestres da lei assim pensavam, né? Que havia algum tipo de manipulação. O primeiro tópico vai dizer os amigos que levam o paralítico a Jesus. Aquele homem estava impedido de se mover, pois era coxo e entravado. Ele nunca iria até Jesus se não fosse carregado. Então, os seus amigos o ajudaram. Ainda hoje há muitas pessoas que não irão ao encontro de Jesus a não ser que sejam levadas. Né? Não precisa estar sobre uma cama, sobre uma cadeira, preso em algum ambiente, mas essa pessoa pode reconhecer Jesus quando nós levamos Jesus até ela, né? Então esse encontro pode ser feito em qualquer ambiente. E a pergunta que fica é, que atitudes muito positivas podemos aprender desses 4 amigos para que possamos imitá-lo? Então nós temos que ver o que eles fizeram e como nós podemos aprender com eles. Aqueles amigos tiveram algumas atitudes que deveríamos imitar. Primeiro, eles tiveram a visão. A visão determina a maneira de viver. Eles viram que ele precisava de ajuda e compreenderam que se aquele paralítico fosse colocado diante de Jesus, seria curado e liberto do seu mal. Eles estavam informados e sabiam que Jesus era poderoso. Então a visão determina a ação e por isso agiram. O homem sem Jesus está só. Então doente também, perdido, não há esperança para os aflitos a menos que os levemos a Jesus. Nós não podemos salvar as pessoas, mas podemos levá-las a Jesus. Como aqueles amigos, essa deveria ser a nossa visão e nossa maneira de agir. Então, 2, eles agiram com determinação. Eles tiveram várias dificuldades, mas não desistiram. O paralítico estava pesado, a multidão não abriu espaço, eles não acharam lugar, nem mesmo junto à porta. E eles tiveram que subir com o paralítico ao telhado, destelhar a casa e baixar a maca em que o paralítico estava, e eles não desistiram por nada. Então eles acharam um jeito, possivelmente havia uma escada que levava ao teto e tudo aquilo ocorreu que permitiu que eles baixassem esse paralítico na presença de Jesus. Né? Eles tiveram muita criatividade, 3, né? Terceiro tópico que a gente vê aqui. Eles mudaram, inovaram e foram ousados, tinham coragem de quebrar paradigmas e se adaptarem de acordo com as circunstâncias para ir a Jesus e levar aquela pessoa a Jesus. Eu fico imaginando eles quebrando lá, tirando o material que cobria a casa, para poder abrir ali um espaço que
colocasse o paralítico diante de Jesus. Né? Então houve ali um empenho muito grande dos quatro. Eles exercitaram uma fé verdadeira. Creram que Jesus era poderoso para fazer o extraordinário, que acreditavam no milagre e foi isso que motivou. A fé dos amigos tocou o coração do Senhor. Diz o texto lá no versículo 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O milagre é Jesus quem faz, mas nós somos cooperadores de Deus. Levar a pessoa aos pés de Jesus é a nossa missão, foi dada por ele. Precisamos ter fé que Jesus pode e vai salvar, vai curar, vai libertar a pessoa. Né? Não podemos ir duvidando. O que nós vemos ali como subtítulo é a multidão egoísta que lá estava. Né? Já notou que, na maioria das vezes, a multidão é um empecilho para as pessoas irem a Jesus? Em Jericó, as pessoas tentavam impedir Zaqueu de ver Jesus e ainda tentaram calar as súplicas do cego Bartimeu. E aqui, em Cafarnaum, a multidão encheu a casa e postou-se junto à porta, impedindo que as pessoas fossem levadas a Jesus. Então, cuidado com a atitude e a opinião da maioria. O mundo sempre vai querer nos afastar de Deus. Tem um ditado muito falso aí que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Na verdade, nós percebemos que o povo muitas vezes é o empecilho. Né? Os mestres da lei, terceiro subtópico. Eles foram sempre os mais hostis e duros contra Cristo e sempre só o criticavam. Curioso é que eram os mais estudiosos. Cuidado para que o conhecimento arrogante não nos separe de Deus. Nunca ouviam Jesus de coração aberto, mas para o criticar. A motivação era aprender, não era aprender com Jesus, né? Mas buscar alguma contradição. Jesus provou que não era um charlatão, mas o próprio Filho de Deus. Foi, pois, dessa forma, as duas coisas que apenas Deus poderia fazer, né? Tanto perdoar como curar. Perdoar e curar é algo divino, e mesmo assim não creram em Jesus. O quarto subtítulo mostra Jesus. Ele demonstrou todo o seu amor e compaixão pelo paralítico e ao mesmo tempo provou a sua divindade de 4 maneiras. Uma delas, ele demonstrou o poder de ler os pensamentos, verso 8. O segundo, ele demonstrou autoridade para perdoar pecados, lá no verso 5. A terceira, ele demonstrou o poder para curar, versos 10 e 15. 4. Ele se auto-intitulou Filho do Homem, que para o judeu era entendido como aquele que se representa o Filho de Deus. No verso 10. E um termo messiânico que revela a verdade incontroversa de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e que tem poder para perdoar, salvar e curar qualquer enfermidade. Né? Então nós vimos isso de maneira muito bem categórica nesse texto de Marcos 2, de 1 a 12. Como concluir? Sempre que levamos alguém a Jesus, algo extraordinário acontece. Não foi diferente com esse paralítico. O paralítico foi até Jesus, preso a uma realidade terrível e voltou livre e transformado. A fraqueza e a imobilidade eram as marcas da sua vida. Vivia na prisão da sua marca, vítima da enfermidade física e espiritual. Mas ao ser levado, ficou livre, perdoado e curado. Então o paralítico foi carregado e voltou carregando. Jesus o restaurou publicamente, libertando-o física, emocional e espiritualmente. Jesus desenvolveu a sua família, né, ou devolveu a sua família. E vida também e a sociedade, né? Sua vida voltou a existir. Agora ele deixou de ser um preso para as pessoas e poderia carregar seu próprio leito. Veio por 4 carregados, voltou carregando seu leito sozinho. Né? Então o paralítico foi buscar uma bênção e recebeu 2. Foi buscar cura e encontrou também a salvação. Ele foi a Jesus para resolver um problema imediato e achou a solução para a eternidade. Ao ser colocado aos pés de Jesus, estava doente, perdido, e ao sair estava curado e salvo. Né? Então a obra de Jesus é completa. Ele perdoou e curou, cuidou da alma e do corpo, resolveu as questões de hoje e da eternidade. Não podemos esquecer que nosso maior problema é o pecado, pois ele nos separa de Deus. Jesus pode e quer nos curar.
Ele é Deus poderoso, mas Ele quer nos dar também o mais importante: perdão, libertação, salvação eterna. Jesus curou o paralítico espiritualmente, pois primeiro lhes disse: Filho, os seus pecados estão perdoados. Versículo 5. Então Jesus ofereceu o único remédio eficaz para a questão do pecado, seu perdão completo e restaurador. Só Jesus tem poder para perdoar pecados, por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. Hoje mesmo, você pode ficar livre, ser perdoado, salvo e experimentar a alegria de salvação por meio de Jesus. Então Jesus curou o paralítico fisicamente também, versículo 12. A cura do paralítico foi imediata, completa, perfeita e gratuita. Jesus tem poder para curar todas as enfermidades. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Ele é o Jeová Rafá, aquele que sara todas as nossas enfermidades, segundo Êxodo 15:26. Ele foi quem levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, isso no ato salvífico de Jesus ali na cruz do Calvário, né? Como pergunta eu lhe faço, né? Finalmente, você está aqui imitando, né? Ou imitando e limitando e sofrendo por causa de sua enfermidade ou de uma enfermidade? Gostaria de ser curado? E você tem consciência de pecado nunca confessado? Ou tem se mantido crítico e incrédulo a respeito de Jesus? Pois hoje é dia de sua salvação, hoje é dia de sua cura. Vamos juntos declarar o Salmo 103:3 que diz: É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças. Você crê nisso? Esse Salmo 103 eu sempre leio quando faço visita a hospitais, irmãos enfermos ou pessoas que são onde sou convidado para ir orar nos leitos de hospital, nas capelanias que eu realizo. E ele fala muito porque ele mostra primeiramente que Deus perdoa as nossas iniquidades, nosso pecado contínuo, aquilo que nós já nem consideramos mais pecado, e Deus começa, ele perdoa e ele mostra para nós o que está errado, né? E ele manda a gente, dessa forma, através da Escritura, nos qualificar, nos santificar diante do Senhor. Bom, hoje Jesus marcou um encontro conosco, né? Não é verdade? E aqui nós estamos num momento de milagres. Ele arranjou tudo para que você estivesse aqui e para que você soubesse que Ele tem poder para curar enfermidades e perdoar seus pecados. Mas como fazer? Crer com o coração e confessar verbalmente que Jesus é o único Senhor, pedindo para que Ele entre em seu coração. Devemos pedir: Jesus, tem compaixão de mim, perdoe meus pecados, sara as minhas enfermidades. Né? Com isso, nós podemos dizer que, se nós confiarmos, nossa casa se torna uma casa de milagres. Milagres da salvação, milagres também físico, daquilo que nós precisamos, tanto do perdão dos pecados, quanto da nossa qualificação física. Né? Estar doente é algo terrível. Qualquer gripe nos abate, né? Gripe forte. Né? Qualquer perigo de morte nos deixa até receosos, não assustados com a eternidade, porque já sabemos da nossa presença diante de Deus, mas aqueles que ainda não confiam, não têm a certeza da salvação, para eles a morte é um obstáculo, uma inimiga muito forte. E ela acontece, ela está aí para aparecer a cada momento na vida de um, de outro. Quantas pessoas, né? De forma até triste, deixam-nos tão novos, e alguns, pela graça de Deus, vão mais longe, e tudo isso acontece nos dias de hoje. Portanto, estar preparados com a salvação em Cristo Jesus é primordial. Que você possa refletir sobre esses 4 amigos que foram pontuais no cuidado, no amparo daquele seu amigo enfermo da alma e também do corpo. Que nós sejamos promotores da salvação em Cristo Jesus, levando as pessoas a Jesus e pedindo, intercedendo por cura, por salvação, por aquilo que mais importa para cada um de nós. Eu tenho certeza que Deus está hoje falando ao nosso coração dessa importância. Que Deus nos abençoe, vamos orar e pedir que nós sejamos, tanto quanto aqueles amigos daquele homem, amigos para os nossos queridos que nós conhecemos. E mesmo não conhecendo,
leve a palavra de Jesus, semeie a palavra de salvação, porque essa é a palavra de Jesus lá em Mateus 28, versículo 19 e 20, aonde ele nos dá a grande comissão de anunciar o evangelho para todas as pessoas. Pai querido, mais uma vez te agradecemos pelo cuidado do Senhor, por esse estudo, por esse tema, Senhor Deus, pela vida de milagres que nós podemos viver e ver. Ainda hoje existe o teu amor, a tua graça sendo derramado sobre muitas vidas. Por isso nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, a ser promotores da palavra que já conhecemos, a vida de outros que ainda não o conhecem. Que o Senhor abençoe, Pai, a nossa saúde, Pai, física, emocional, espiritual, a nossa saúde relacional, para que nós possamos, Pai, graciosamente vivermos com a plenitude, com o vigor que o Senhor nos dá. Te louvo, te agradeço pela vida de cada um que participa dessa célula, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos, Deus abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir.